Na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna e com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para o início de um novo trimestre, terceiro trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD, edição Jovens. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já está conosco sempre, a sua presença aqui, nós louvamos a Deus por ela, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos começar o nosso programa, como sempre, com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para realizar este programa. Senhor querido, esta primeira aula do terceiro trimestre de 2024. Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Que o Senhor nos dê uma aula edificante e que essa mesma edificação ocorra quando os professores estiverem ministrando na sala de aula. Que o Senhor dê ânimo, força, graça para cada professor. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Slides da EBD Comentada Online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD Adultos e Jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD Comentada Online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Louvado seja Deus. Então, você pode aí adquirir os pacotes de slides da EBD Comentado Online, caso você queira aí fazer com que a sua aula possa aí ter os alunos poderem acompanhar melhor. O link tá na descrição, tá? Não deixe de acompanhar. E também quero pedir a você que não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, tá bom? E também você pode compartilhar essa aula. Tem um botão aqui desse lado aqui, ó, mais ou menos, que você pode clicar e enviar para suas redes sociais, para que outras pessoas sejam alcançadas, tá bom? Não deixe de fazer também, colocar o like aí, porque é importante. Então vamos lá, a nossa lição de abertura aí, tá? Eu vou colocar aqui uma tela diferenciada. Essa é aí, a tela diferenciada agora, tá? Essa é a lição de abertura, tá bom? Desse novo trimestre, terceiro trimestre de 2024 na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias, nesse caso. E nós estamos aí nessa primeira lição que vai ser ministrada no dia 7 de julho de 2024, tá bom? Daniel, uma jornada de fidelidade. Texto principal: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel 1:3. Resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. O texto bíblico está em Daniel capítulo 1, versículo 5 a 14. Eu oriento que você leia o texto para compreender. Objetivos da lição: a lição tem 3 tópicos e esses tópicos estão divididos aí no objetivos da lição. Primeiro, entender o panorama geral do livro de Daniel, isso é importantíssimo. Segundo, compreender o contexto histórico da vida do profeta. E terceiro, refletir a respeito da chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui é o seguinte: todo início de trimestre
a primeira lição é uma lição que vai dar uma base para as demais lições. Por isso é importante se estudar a primeira lição. Principalmente porque, nesse caso, essa primeira lição está tratando do contexto do livro de Daniel. Nós estamos estudando aí na EBD Comentado Online, edição Adultos, sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então nós estamos aí com, tanto na lição bíblica adultos como jovens, com temas históricos. Para os jovens, Daniel. Para os adultos, Esther e Ruth. Eu recomendo vocês, jovens, que assistam as lições, porque vocês têm coisas para aprender aqui. E também recomendo aos adultos, já falei, para assistir a lições de jovens, porque é uma temática histórica, tá? No sentido tanto de jovens como de adultos nesse trimestre. Introdução. Bom, eu começo a introdução aqui com um comentário logo. O resumo da lição diz que Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Isso aqui é importante salientar. Então, mostra que Daniel é exemplo, tá? Esta lição nos dará uma visão panorâmica do trimestre e, ao mesmo tempo, do livro de Daniel. Então, este é um tema extremamente relevante para os nossos dias, pois todos nós, incluindo os jovens, vivemos em uma cultura hostil. Mas como devemos nos comportar diante dessa cultura? Tantas coisas estão acontecendo nos nossos dias, coisas que nós jamais imaginaríamos que um dia iríamos viver para ver, e estamos vendo. E olhamos e falamos, meu Deus, o que está acontecendo? Aqueles que deveriam defender, né, as pessoas, aqueles que deveriam defender o bom senso. Não, as coisas estão viradas de ponta cabeça, como diz o paulista, ou seja, de cabeça para baixo. É uma situação muito delicada. Daniel estava vivendo numa cultura hostil, uma cultura onde não se adorava a Deus, não se buscava a Deus, não se servia a Deus. Para eles, Deus era mais um no meio daquele monte de deuses que eles adoravam. E nós vivemos dias assim. Ou as pessoas acreditam em vários deuses, ou sequer acreditam em Deus. E outras dizem que acreditam em Deus, mas não servem, não obedecem, porque crer implica em obedecer. É assim que estamos vivendo. Neste trimestre, teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Isso aqui é uma coisa interessante. Em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Então, ao mesmo tempo que Daniel é um livro profético, tá? Ele também é um livro histórico. Então, ele é histórico e ele é profético. Porque tem coisas em Daniel que são para o futuro. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. Inclusive, isso acaba fazendo um paralelo com o que estamos estudando na revista de adultos, porque Esther está dentro do período também aonde houve o período ali do cativeiro também. Então, é o período quando é autorizado para o povo voltar, e ali alguns judeus não querem voltar, principalmente os que nasceram naquela época. Só que aqui está um pouquinho antes. Daniel, quando foi levado lá para o cativeiro, devido ao cativeiro ele foi levado ali para a Babilônia, e agora ele está a serviço do Senhor lá na Babilônia. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Não importa onde eu e você estamos. O que importa é sermos quem somos. E quem somos nós? Servos do Deus Altíssimo. Guarde isso. Ao percorrermos seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Ou seja, Daniel, o livro de Daniel, tem uma mensagem para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e os jovens em particular. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar as adversidades e a cultura secularizada, pluralista e neopagã. Ou seja, nós temos aí uma cultura mundana, pluralista porque tem várias vertentes, tá? E esse neopagã é porque tem coisas, cada hora uma novidade, e cada dia piorando, tá? Que predomina na sociedade ocidental contemporânea.
É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. Na primeira lição, teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto. O início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Então vamos lá. Tópico 1. O livro de Daniel. Nós temos aí 3 pontos a salientar. Primeiro ponto, panorama geral. No segundo ponto, autoria e mensagem. E no terceiro ponto, estrutura e peculiaridades. Tudo isso em relação ao livro. Porque toda vez que nós vamos estudar um livro da Bíblia, nós devemos primeiro ter uma visão geral do livro, para depois estudarmos o livro, lermos o livro, para termos uma compreensão melhor. 1. Panorama geral. Os 12 capítulos do livro de Daniel percorrem um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá em 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro, da Pérsia, em 536. Você vê que o livro de Esté já está lá na época da Pérsia, certo? Então você vê que já se passou, mas Daniel está logo no início. Ele começa, ele vai até lá, tá? Ao tempo da Pérsia também, mas ele começa lá no início, tá? Quando o reino de Judá foi atacado, tá? A primeira invasão. Ainda não tinham tomado ainda o reino de Judá. O livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportaram em terra estrangeira. Eu acho interessante ser falado sobre isso aqui, porque aqui mostra que mesmo como cristãos, nós temos que nos preocupar com esses desafios nessas áreas. Área cultural, política, moral e espiritual. Nós não somos só um ser espiritual. Nós somos um ser sociológico, biológico, psicológico. Então nós temos áreas na nossa vida que precisamos levar em consideração também. Muitas vezes as pessoas falam assim, não vamos apenas orar. Precisamos lembrar que quando Paulo manda orar por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão numa posição de autoridade, eles viviam no império. Lá não era uma democracia. Então não tinha eleição, não tinha voto. Mas nós vivemos num país que pelo menos, se espera ser uma democracia. Então o nosso dever como cidadão é estar atento aos projetos, às propostas daqueles que estão querendo assumir uma posição em cargos públicos para votarmos apenas em pessoas que não vão contra os princípios da palavra de Deus. Porque é incoerente. Como é que eu posso orar para que Deus nos dê paz, como Paulo fala para nós orarmos? Como é que eu posso orar por isso se eu estou elegendo pessoas que causam o caos no meio da sociedade? Que promovem coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, Daniel tinha um desafio. Desafios culturais, políticos, morais e espirituais. Ao longo de todo esse tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, desde a juventude até sua velhice. Daniel não mudou, ele continuou o mesmo. Desde que chegou, ele era aquele Daniel e continuou sendo aquele Daniel até o final da sua vida. Quem sou eu? Quem é você? Também registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos. Por isso o livro é chamado do Apocalipse do Antigo Testamento. Várias vezes existem aí até livros, literaturas que vão estudar Daniel e Apocalipse ao mesmo tempo. Por quê? Porque Daniel tem uma parte totalmente escatológica. É importante dizer isso. E aí, por isso, eu também deixei aqui recomendações para você que é professor, para você que é aluno, porque às vezes você diz assim, eu não sei o livro que comprar, eu gostaria de comprar alguma literatura para que eu tivesse mais informado. Não estou falando só dessa lição, dessa revista, mas para você aprender melhor. Então nós temos aí esse livro, ó, que é um livro que está sendo usado. Não é o livro de apoio da revista, mas é um livro que, quando você vai ler lá os subsídios, você vê que ele está sendo mencionado. Contra a correnteza. A inspiração de Daniel para uma época de relativismo. Excelente livro.
vai tratar sobre os desafios de Daniel. E tem um outro também, que é Daniel versículo por versículo. Você quer estudar? Tem Apocalipse versículo por versículo desse mesmo autor, e aí esse aí é Daniel versículo por versículo. Pastor, aonde eu consigo o link para poder adquirir esses livros? O link está na descrição desse vídeo e também no comentário afixado. Então estou deixando aí para você, tanto na descrição como no comentário afixado. Também registra as mensagens proféticas, como eu já falei. Então vamos lá. Agora vamos para a autoria e mensagem. É dominante entre os estudiosos judeus e cristãos que o autor deste livro é o próprio Daniel, conforme atestam as evidências internas, Daniel 8:15, 27, 9:2, 10:2, e a referência de Jesus ao profeta em Mateus 24:15. Os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados em meio a uma cultura diferente e hostil. O seu conteúdo vibrante compõe uma mensagem repleta de significados e ensinamentos. Eu gostaria de falar uma coisa aqui importante. Às vezes talvez você pense assim, então só tinha Daniel, Misael, Azarias e Ananias que eram fiéis a Deus naquele tempo. Não, não necessariamente. Mas são através da vida desses que Deus se manifesta e nós vemos ali uma mudança, uma forma de se comportar diferente do que aquele povo que lá estava, do que aquele povo, aquela nação, da maneira que aquela nação vivia. Há pessoas que podem não ter aparecido aqui, mas que viviam também com fidelidade. Então Deus espera a fidelidade não só de quem está à vista, de quem está aí com o microfone na mão, quem está cantando, quem tem uma responsabilidade na obra do Senhor, mas Deus espera a fidelidade de todos que o servem. Destaca a necessidade de o crente manter a fé inabalável em momentos de adversidade e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. Aqui tem uma questão interessante, porque tem pessoas que têm receio. Será que eu consigo resistir? Será que eu consigo estar em qualquer ambiente nesse sentido que há uma necessidade? Que havia uma necessidade. Eles foram levados como cativos, como presos, como escravos. E existem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos estar com uma fé inabalável, independente de aonde estivermos. Mostra que Deus é soberano e o Senhor da história, pois o reino, o domínio e a majestade dos reinos lhe pertence. Se você confia em Deus, se você estuda sobre a palavra do Senhor, medita nela, faz isso com a intenção de praticar a palavra do Senhor, com certeza Deus vai te fortalecer, vai te guardar, vai te livrar. Diga isso na sala de aula para os jovens, que estão sempre em embate, que estão sempre enfrentando novos desafios. Ponto 3. Estrutura e peculiaridades. Bom, aí nós temos aí um esboço do livro, tá? Na revista tem até um esboço do livro, e aí eu coloquei aqui para você, tá? Capítulo 1, do 1 ao 21, nós temos a história do exílio de Daniel. Aí no segundo ponto temos o Apocalipse Caldeu, que vai do 2:1 ao 7:28. Aí tem vários subpontos aí para você entender o que tá tratando cada porção, tá? Depois nós temos o ponto 3, o Apocalipse hebraico. Nós temos o Apocalipse Caldeu, tá falando do cativeiro. Depois nós temos o Apocalipse hebraico, que fala dos próprios judeus, tá? Que aí são coisas que têm a ver com o futuro, inclusive. Capítulo 8 até o 12:13. Então nós temos aí, tá? Por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em duas seções que formam um todo perfeito. Na primeira parte, capítulos de 1 a 6, são narrados fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. Então, os primeiros 6 capítulos têm a ver com Daniel na Babilônia. Na segunda, que são os capítulos de 7 a 12, estão as visões e as mensagens proféticas que revelam o acontecimento dos séculos seguintes e até do tempo do fim. Então, não só havia profecia para o tempo do fim, como houve profecias que já se cumpriram no decorrer do tempo depois de Daniel. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diretamente ao povo, como outros profetas do Antigo Testamento. Então Daniel não estava lá profetizando para o povo, como Ezequiel, como Isaías,
como Jeremias, tá? Em vez disso, ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos e visões para os reis e governantes da Babilônia. Então, Daniel estava servindo no palácio, como Neemias estava servindo como copeiro no palácio também. Então, ele não profetizou Daniel no meio do povo, mas ele estava lá como um conselheiro e um intérprete de sonhos e visões. Outra característica notável deste livro é o uso de duas línguas diferentes. A maior parte do capítulo 2 ao capítulo 7 está escrita em aramaico. Por isso que quando nós vamos estudar bibliologia, tá? Que é a doutrina das escrituras, entender como é que se formou as escrituras, como é que os livros foram reunidos e tudo, nós, quando estudamos isso, aprendemos que a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais, hebraico e grego, no Novo Testamento. Hebraico antigo, grego no Novo. Mas sempre é mencionado que algumas partes foram escritas no Antigo Testamento em aramaico. E é justamente essa parte aqui. Capítulo 1 e 8, até o final do livro, são escritos em hebraico. Essa mudança de língua reflete a natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias relacionadas a Israel. Então, aquilo que tinha a ver com Babilônia, aramaico, aquilo que tinha a ver com Israel, hebraico. Uma coisa bem interessante. Tópico 2. Compreendendo o contexto. Toda vez que você vai estudar um livro da Bíblia, é necessário que você entenda o contexto daquela época. Se for possível resgatar, é importante. Só assim você vai ter um entendimento melhor do porquê foi escrito o que foi escrito. Então nós temos aqui, primeiro ponto, contexto histórico. Segundo, um rei ímpio. Terceiro, Deus castiga o seu povo. Nós temos tudo isso aí para vermos aqui. Comentário. O que poucos leitores da Bíblia sabem é que para entender os acontecimentos de um livro ou carta é necessário compreender o contexto da época, como eu já falei. Sem esse entendimento, corremos o risco de fazer aplicações totalmente contrárias ao sentido do texto. Erramos por não ler o texto com o seu contexto na própria Bíblia e erramos por não fazer um levantamento do porquê aquilo foi escrito. E aí dependemos do contexto histórico. 1. O contexto histórico. No pano de fundo histórico, quer dizer, o pano de fundo é os acontecimentos, tá? É uma forma de falar. O pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. Então, até aí, inicialmente, ainda não havia sido tomado Judá, a cidade ainda não tinha sido destruída, mas há ali o quê? Algo, né? Um cenário de agitação. Por quê? Porque uma guerra está se aproximando. Em 605 a.C., após a derrota de Faraó Neco, do Egito, na batalha de Carquemis, Jeremias 46, 2, a Babilônia estava se consolidando como uma grande potência mundial. Então, o Egito tinha lá seu poder, agora a Babilônia está se levantando, vence o Egito, tá? Vence Faraó. Faraó era um título, não era nome, tá? Só para você entender, tanto é que tá aí o Faraó Neco, nesse caso. Faraó era um título. E aí vence e a Babilônia tá ganhando força. Então ela daqui a pouco vai dominar o mundo da época, tá? O Egito dominou durante uma época o mundo da época, a Síria também dominou, Babilônia, e assim foi. E aí os gregos, tá? E outros vieram até que chegou os romanos. No tempo de Jesus, o império que dominava era o Império Romano. Liderada por Nabucodonosor, o exército babilônico invadiu e sitiou Jerusalém no 3º ano do reinado de Jeoaquim, segundo Reis 24, do 1 ao 6. Isso aqui é só para você entender por que Daniel vai para a Babilônia. O que estava acontecendo antes para chegar até o momento dele estar indo para a Babilônia. Então, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. E o interessante é que Deus usou o profeta Jeremias porque o cativeiro era inevitável. Deus havia dito, Deus havia falado para o povo se arrepender. O povo não quis se arrepender e Deus falou, então vai vir o cativeiro. Só que havia uma condição. Se o rei da época, que não foi Jeoaquim, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, se o rei da época não se rebelasse, não resistisse a Nabucodonosor,
A cidade seria tomada, mas não seria destruída, os muros não seriam derrubados, não seria queimado, o templo não seria derrubado. Mas acontece que o rei do povo de Deus, daquela época, não aceitou a palavra do profeta. E quis se levantar contra Nabucodonosor. E por isso houve uma destruição total. Posteriormente, em 2 outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida. 597, 2 Reis 24, 10 a 14, e a terceira, a maior de todas elas, em 586 a.C., ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo destruído. Acredita-se, inclusive, que Daniel e seus amigos foram logo na primeira leva, em 600 a.C., 605 a.C. 2. Um rei ímpio. Joaquim era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá aos 25 anos de idade, segundo Reis 23, 36. Foi um rei ímpio. Agora, interessante, Josias foi um bom rei, mas Joaquim foi um rei ímpio, um rei que não obedecia a Deus, um rei que não estava nem aí para as coisas de Deus. Foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando Joaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria e à injustiça. Deixa eu falar uma coisa aqui. Toda vez que você lê o Antigo Testamento e você vê o juízo de Deus sendo derramado, Deus trazendo juízo, impedindo que haja chuva, impedindo que a terra venha produzir, mandando pragas, gafanhotos, doenças. Talvez você diga assim, meu Deus, que Deus é esse? Leia Levítico 26 e leia Deuteronômio 28, que é a repetição de Levítico 26. Deus fez uma aliança com o seu povo. Vou usar aqui apenas como uma ilustração, uma aliança. E nessa aliança havia direitos e deveres. Deus cumpriu a sua parte na aliança, mas o povo não cumpriu a sua parte na aliança. E quando o povo deixa de cumprir a sua parte na aliança, no Antigo Testamento, havia punições. O juízo de Deus estava dito que viria caso eles desobedecessem. Então, tudo que Deus está fazendo, Deus já havia avisado em Levítico 26 ou Deuteronômio 28. É verdade que já era outra geração? É verdade. Não eram as mesmas pessoas? É verdade. Mas qual foi a ordem que Deus deu em Deuteronômio capítulo 6? Ensine seus filhos. Então a ordem era os pais ensinar os filhos, que ao crescer ensinariam os filhos, que ao crescer ensinariam os filhos, que ao crescer ensinariam os filhos. E assim continuaria um ciclo de ensino e sempre o ensino da palavra de Deus continuaria para que o povo não perdesse o temor de Deus. Só que o povo perdeu o temor de Deus. O povo não ligava para o que Deus estava falando, querendo. Então Deus traz juízo contra eles por causa do seu pecado. Tá aqui, ó. Alertando Joaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria, adoração de outros deuses, adoração de deuses de outras nações e injustiça. Eles faziam injustiça entre eles. Era um povo chamado, Deus queria que eles vivessem de forma correta, amando o seu próximo, cuidando um do outro. Não, eles não faziam isso. Eles exploravam as viúvas, exploravam os órfãos, eles maltratavam aqueles que tinham menos condição, era assim que eles agiam. Aí Deus está dizendo, vou arrancar vocês da terra que eu dei e vou levar vocês para uma terra longe, para vocês aprenderem. Ele exortou o rei, quem? Jeremias, e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Quer dizer, Deus dá uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade. É muito triste quando as pessoas vêm, às vezes, com uma história. Aonde estava Deus no meio disso tudo, que não viu isso acontecer e permitiu? Deus está dando oportunidade. Mas as pessoas não querem se arrepender. As pessoas não querem se humilhar. Elas querem continuar vivendo no mesmo caminho do pecado como o povo de Israel estava vivendo. Então ensine para os jovens que o pecado tem consequência. E se não houver arrependimento, o juízo de Deus virá. Pode não vir imediatamente, pode demorar um tempo, mas uma hora o juízo vem. E o pior de tudo é, ai de mim se ele não vier enquanto eu estou aqui. Porque se ele ficar para depois, não tem mais jeito. Porque eu já parti sem salvação.
Então é hora de nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos delitos. Olha o que Joaquim não apenas rejeitou as palavras do profeta, mas também queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. Tá aí, ó. Jeremias 36, versículos 20 a 26. Ele não só não aceitou, ele pediu, me dá aqui, queime isso aí. Quer dizer, olha a reverência que esse rei tinha com a palavra de Deus. Nenhuma reverência ele tinha. E o povo seguiu o mesmo caminho. 3. Deus castiga seu povo. Não quer arrepender? Não quer se humilhar? Nós estamos entendendo o contexto histórico da época para entender por que Daniel foi levado. Daniel era um dos que estavam pecando? Não. Mas, no meio do juízo de Deus, Deus preserva aqueles que são seus, obedientes, mas eles também vão acabar sofrendo algumas consequências por causa do pecado do povo como um todo. Isso acontece. Ah, mas isso é injustiça. Não, não é injustiça, porque Deus está guardando. Deus sempre deu oportunidade para o seu povo se arrepender antes de enviar o juízo. Inclusive, os juízos de Deus não é para destruir, é para restaurar. E mesmo quando mandava o juízo, sua intenção era restaurar o seu povo e não destruí-los por completo. Assim como Deus usa de misericórdia para com aqueles que se arrependem, devemos fazer o mesmo. E é isso que nós precisamos aprender. Existem pessoas que às vezes erram, pecam, mas se elas estão dispostas a se arrepender, por que nós não temos um coração para perdoar e, além de perdoar, acreditar que aquela pessoa agora quer andar de forma justa diante de Deus? Mas parece que quando alguém erra, quando alguém peca, mesmo que ela se arrependa, ela vai levar uma marca. E aí está sendo sempre julgada. E o dedo apontando, porque um dia fez isso, porque um dia fez aquilo. Mas não deveria ser assim, né? Imagina Deus apontando pra gente, você é pecador, hein? Você já fez tanta coisa, hein? Luna, olha quanta coisa que você já fez aí. Você não nasceu no lar cristão. Você andou por uns caminhos aí, tá? E já nasceu condenado e culpado diante do meu tribunal. Tá? Porque todo ser humano, todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, estão da glória de Deus. Então, já nasci culpado e condenado. Imagina Deus lançando na minha face o tempo todo isso. Que coisa terrível. Israel havia virado as costas para Deus. Não vire as costas para Deus. Quem vira as costas para Deus terá consequências tristes da sua escolha, da sua decisão. Em vez de arrependimento, os líderes e a nação, não foi só os líderes. E não foi só a nação, foi líderes e nação. Porque não era só o rei, era sacerdote, eram profetas que também estavam muitas vezes envolvidos em profecias mentirosas. Falando para o povo que não haveria cativeiro, falando para o povo que o que Jeremias estava profetizando não era verdade. E não é o que acontece hoje? Às vezes você tem pessoas sérias pregando uma palavra e vem alguém e distorce tudo aquilo. Não é bem assim, entendeu? Deus sabe que você é assim, você pode continuar vivendo assim mesmo. Deus sabe que você é fraco, você tem direito de fazer o que você quiser. Que evangelho é esse? Não é isso que a Bíblia ensina, não. Isso é distorção, são os falsos mestres. Em vez de arrependimento, os líderes e a nação endureceram o coração para não seguir os seus estatutos, ou seja, o mandamento de Deus, segundo Crônicas 36:14. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o seu povo da promessa, ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade. Vocês não querem desobedecer? Então eu vou permitir destruir. Agora eu quero abrir esse texto de 2 Crônicas. Quero abrir esse texto. 2 Crônicas, capítulo de número 36. Vou botar o texto na tela para vocês já. Versículo de número 14 em diante. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 36. Deixa eu ver. Vamos ler a partir do 11, em vez do 14. E era Zedequias, tá aqui, ó, a partir daqui, ó. E era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Aí já não era mais Joaquim, tá? E fez o que era mal aos olhos do Senhor também, seu Deus, e nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Ou seja, eram reis que não queriam se humilhar. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor.
que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a cerviz e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Havia sido dito para ele, se você se entregar voluntariamente, Nabucodonosor não vai destruir nada. Ele vai tomar, mas ele não vai destruir. Só que ele não ouviu, não. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões. Ó, chefes dos sacerdotes. Segundo todas as abominações dos gentios, ou seja, eles faziam a mesma coisa que o mundo faz. E contaminar a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Versículo de número 15. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, ou seja, Deus avisou várias vezes, enviando-lhes porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram, olha aqui, irmãos, zombaram dos mensageiros de Deus. Não é o que fazem hoje também? Zombam, riem, escarnecem, desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Ou seja, não tinha mais jeito. Deus vai trazer o juízo. Deus vai arrancar esse povo. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos os deu nas suas mãos. Claro que você vai perguntar, deixa eu ver aqui, NVT 17... Tá? Dentro do santuário não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos, nem dos doentes. Decrépitos são doentes, tá? Nem dos doentes. Matou todo mundo. Aí você vê se não é a mão de Deus guardando Daniel. Se eles mataram os jovens, mas Daniel não foi morto. Misael, Azarias e Ananias não foram mortos, mas eles mataram jovens à espada. Mataram moças à espada, tá? Levaram os utensílios da casa do Senhor. E no versículo 19 diz assim: e queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Continua. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servo deles e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Talvez você diga assim, mas meu Deus, olha o que aconteceu. E aí o povo que estava em obediência acabou também sofrendo? Sim, mas o próprio templo de Deus foi destruído. O templo de Deus foi destruído por causa da desobediência. Então, aconteceu, certo? Então eles viraram as costas e por essa razão a destruição veio. O profeta Daniel é enfático ao escrever que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e profanados. Agora, tudo tinha limites. Quando nós vamos estudando o livro de Daniel, e provavelmente está aqui uma lição sobre isso, tá? Nós temos a questão do filho de Nabucodonosor que se achou no direito, simplesmente, de usar os utensílios da casa do Senhor, no capítulo 5 de Daniel, para poder fazer uma festa, uma orgia. E aí Deus trouxe juízo sobre ele também, tá bom? Deus permitiu levar seus utensílios, mas tudo tem limite. O Senhor corrige quem ele ama, Hebreus 12:6. E toda a história está sob o seu controle, então guarde isso. Ninguém zomba de Deus, ninguém brinca com Deus. Pode ser que pareça que nada está acontecendo agora, mas o juízo virá. Ainda há tempo de se arrepender. Ele é soberano sobre todas as coisas e até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir sua vontade. Isso aqui é uma outra coisa. Deus usou Nabucodonosor como uma vara para corrigir seu povo. Mas depois Deus também traz juízo contra a Babilônia também. E assim Deus vai trabalhando. Cada um no seu tempo. Era tempo de Israel. Depois é o tempo da Babilônia. Depois é o tempo da Pérsia. E assim cada um vai sendo corrigido no seu próprio tempo. Antes de prosseguirmos aqui, deixa eu colocar um aviso importante. E-book em PDF. O perdão entre casais. Descubra o poder transformador do perdão nos relacionamentos. Esse é um produto digital, não é um livreto impresso. Você acha que o perdão é uma opção? Descubra neste incrível e-book por que perdoar não é apenas uma escolha,
mas um mandamento de Deus e ao mesmo tempo essencial para a saúde dos relacionamentos. Ele é altamente recomendado para casais e para todos aqueles que desejam aprender sobre o ato de perdoar. Com uma linguagem clara e cativante, o pastor Mário Luna aborda diversos pontos essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis. Mas atenção, essa oportunidade é única. Adquira agora mesmo seu exemplar clicando no link na descrição. Então aproveite aí, o link está na descrição. Não é apenas para casais, serve para qualquer tipo de relacionamento. O link está na descrição, tá bom? Vamos lá. Tópico 3, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Porque é um livro do Antigo Testamento, vai pensar, mas vamos estudar Daniel para quê? Ele tem relevância para os nossos dias. Primeiro ponto aí nesse tópico 3, nós temos aí um livro para todas as épocas. Segundo, um mundo transtornado. E terceiro, devoção e testemunho público. Então é sobre isso que vamos falar. Um livro para todas as épocas. Olhando para a jornada íntegra do jovem hebreu até a sua velhice, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas. Não foi só para aqueles dias, para qualquer época. Nós temos lições preciosas para aprendermos, fora a parte profética, que ainda tem partes que não se cumpriram. Retirado à força da sua casa quando ainda tinha cerca de 14 anos, Daniel foi conduzido até uma terra estrangeira. Ele foi tirado, sabe-se lá o que aconteceu com sua família. Dentro de uma cultura hostil, cercado por inimigos, enfrentou diversos ataques e desafios ao longo da sua trajetória. Esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da vida. Ficou lá. Ele nem voltou mais, tá? Enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas, sendo pressionado de diversas formas, mas não negando a sua fé. E uma coisa interessante entrava rei, saía rei, mas não tocavam em Daniel. Daniel estava lá. Continuava na sua posição. Embora centenas de anos tenham se passado desde da sua época, sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias em que estamos vivendo. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual e a sua mensagem urge para esse tempo. Tá? A história de Daniel pode ser a nossa história. Vivendo num período de hostilidade, mas não negando a Deus. É impossível examinarmos tais histórias sem compreender que o fato de obedecer a Deus não nos livrará de passar por dificuldades semelhantes às que eles enfrentaram. Isso aqui é um ponto importante. Muitas pessoas botaram na cabeça que por servir a Deus não vão passar por luta. Só que a Bíblia diz totalmente ao contrário. Então essas pessoas estão deixando de ler a palavra de Deus, o Novo Testamento. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Os apóstolos falaram, todos que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Importa que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Então tem muitos textos que falam sobre as lutas, sobre as provas, sobre as dificuldades. Então obedecer a Deus não nos livra de passar por lutas. Agora, o Senhor nos dá graça para superarmos, para vencermos, certo? Precisamos ter consciência disso para não desistirmos e sempre contarmos com a graça de Deus. A graça de Deus. É com a graça que eu venço. 2. Um mundo transtornado. O período do profeta foi um dos mais turbulentos em termos de mudanças geopolíticas na região do Oriente Médio e no mundo antigo. Havia muitas mudanças. Ele viveu em um mundo cujas características se repetem hoje. Então vamos lá. Faço um comentário aqui. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. O reino de Deus, do qual somos cidadãos, está isento de todas as coisas que serão abordadas abaixo. O que nós vamos falar aqui a seguir, o reino de Deus, não tem nada disso no reino de Deus. Tá? Nós pertencemos a esse reino, mas como estamos aqui ainda, tá? Mas pertencemos ao reino de Deus, precisamos manter nossa fé. Por isso não podemos nos desesperar, pois o nosso rei reina e nada foge do seu controle. Vamos lá. Primeiro, mundo frágil e cheio de incerteza. Nos dias de Daniel, nos nossos dias. Estudiosos têm caracterizado o período recente, principalmente pós-pandemia, depois da pandemia,
como um mundo frágil, ansioso. Várias pessoas começaram a apresentar quadros de ansiedade, depressão, muito mais ainda do que se apresentava. Não linear e incompreensível. A Babilônia era palco das transformações e agitações globais da sua época. Daniel viu impérios desmoronarem e reis caírem, enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. Por quê? Se muda um governo e a coisa vai só piorando, as pessoas ficam alarmadas. Mas nós temos o Senhor, não podemos entrar em desespero. Os nossos jovens precisam ser ensinados sobre isso, porque senão ficamos acompanhando os noticiários, observando os acontecimentos e achamos que está tudo perdido. Não está. Deus continua no controle. Ainda que aos nossos olhos não tenha mais jeito, para Deus sempre tem algo a ser feito. A sua trajetória irá nos ensinar a encontrar resistência e coragem nos dias ruins, além de esperança numa época de desespero. 2. Mundo com constante transição de poder. Daniel serviu nos impérios babilônico e medo-persa com a mesma fé e fidelidade. Nenhum soberano fez mudar as suas convicções, tampouco o poder o seduziu. Duas coisas não aconteceram. Nem conseguiram obrigar ele a deixar de ser quem ele era, nem as coisas no qual ele vivia em volta, ele estava inserido, mudaram seu coração. Então isso aqui é importante. O jovem está começando, e aí começa seus estudos, aí vai para uma faculdade, de repente não pode se deslumbrar com o ambiente, com o local, com pessoas. Não pode. Precisa manter sua fé. Por isso ele precisa ser muito bem instruído, ensinado, fundamentado na palavra. Daniel foi fundamentado na palavra, senão ele não teria resistido. Ele teve uma boa criação, ele foi muito bem ensinado. Então nós, pais, professores de escola dominical, pastores, pessoas que têm responsabilidade com o ensino, até mesmo os pregadores, precisamos ter em mente que temos que ensinar a palavra, pregar a palavra, falar da palavra. É isso, para que as pessoas possam conseguir se conduzir diante de situações adversas. Como ele, somos lembrados de que os reis, presidentes e governadores desta terra passam, mas o Senhor permanece para sempre. Não importa quem esteja no poder político, o cristão mantém sua esperança sempre em Deus. Temos que fazer a nossa parte? Temos. Temos que eleger o nosso voto ser usado para quem de fato não vai contra os princípios da palavra de Deus? É claro. Isso é óbvio. Como cidadão, nós precisamos fazer isso. Quando Deus mandou o povo para a Babilônia, ele disse: na paz da cidade haverá paz para vocês. Procure a paz da cidade. E eles tinham que procurar a paz de uma terra no que não era a terra deles. Mas ele diz: na paz da cidade há paz para vocês. Então nós temos o nosso dever como cidadão. Somos cidadãos do céu, mas como cidadão aqui, nesse mundo, temos o nosso dever? Temos. Mas entra governo, sai governo, isso não pode abalar a nossa fé. Não podemos confiar no governo. Confiamos em Deus. 3. Mundo de conflitos e violência. Daniel viu de perto os horrores da destruição provocadas pela guerra entre nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Ele vivenciou isso na vida. Semelhante, o mundo contemporâneo continua a ser palco de conflitos internos e internacionais, ações terroristas e violências de todas as formas, provocando dor e migração forçada. Então ele faz um comparativo com a época de Daniel e com a nossa época. A época de Daniel é a nossa época. E não é o que acontece hoje. Pessoas estão fugindo dos seus países com medo de morrer por causa da fome, por causa do caos, às vezes provocado até mesmo por um governo local, lá da onde eles estão vindo ou indo. Isso nos faz recordar das pessoas que se encontram nessas situações que precisam da nossa oração. Temos que orar. Apoio e busca por soluções. 4. Mundo hostil aos valores judaico-cristãos. Aqui não tem jeito. Aqui é terrível. Presta atenção. É possível traçar um paralelo da época de Daniel com um panorama da cultura contemporânea, ou seja, dos nossos dias. Essencialmente hostil à visão do mundo judaico-cristã.
Porque havia lá a questão já do judaísmo, aí por isso ele diz judaico-cristãos, porque aí junta a parte, né, do povo que servia a Deus, já naquela época, no Antigo Testamento, e vem aí a parte do cristão, cristianismo. Então, judaico, valores, tudo que tenha inserido na palavra de Deus. Da mesma forma que aquele jovem hebreu foi pressionado a abandonar suas crenças em razão das pressões culturais e religiosas dentro da Babilônia, os cristãos de hoje estão enfrentando ataques severos da cultura anticristã, a exemplo do relativismo, não há verdade absoluta, e do secularismo, que é mundanismo, dentre outras correntes filosóficas. Como veremos no decorrer do trimestre, o livro de Daniel nos ensinará a ter sabedoria e inteligência espiritual para combater as estratégias do inimigo no tempo presente. 3. Devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra que a sua convicção não estava confinada ao ambiente privado, preferindo enfrentar os leões a renunciar a uma confissão pública da fé. Ou seja, nós vamos estudar isso mais a fundo, mas Daniel prefere dizer e continuar servindo a Deus do que ele prefere. Eu vou continuar, mesmo que isso custe ser lançado na cova dos leões. Ele é um grande exemplo bíblico de como podemos usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade. Nós não vamos explicar muita coisa aqui, porque aqui é só um panorama. Ao mesmo tempo mostrando uma introdução do trimestre e do livro de Daniel. Agora, a história propriamente dita vai ser estudada ao longo do trimestre. Conclusão. O livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e buscar a sua vontade para a nossa vida. Então confie em Deus, não abra mão da sua confiança em Deus. E também busque qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso tem sido uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos tempos. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me mostra qual é a tua vontade na minha vida. Eu não quero viver segundo a minha vontade, os meus projetos, não é os meus planos, é os planos de Deus para a minha vida. Eu quero viver o que Deus quer para mim. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E às vezes você diz assim, pastor, mas isso é muito perigoso. Paulo estava lá como um fariseu. Ele tinha uma vida melhor, uma vida financeira estabilizada, inclusive, provavelmente. E agora Paulo vai viver a vontade de Jesus, a vontade do Senhor. Paulo perde tudo. Agora Paulo de perseguidor passa a ser perseguido. Paulo diz que passou fome, passou frio, foi espancado. Mas ele fez tudo isso por amor ao Senhor. E ele entendeu, de acordo com o chamado que Deus tinha na vida dele, que ele precisava obedecer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então que venhamos estar no centro da vontade de Deus. Isso é o mais importante. É o mais importante, tá? Tava verificando aqui. Então, preste atenção aí que eu vou deixar só mais um aviso para você, porque eu acho importante para você aprender a palavra do Senhor, para viver aí, ó, buscar a vontade do Senhor e em situações, confiar em Deus em situações diversas. Vamos lá. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então tá aí também o curso online Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Eu vou deixar também o link, também tá na descrição. Voltando a lembrar vocês aí sobre os 2 livros que eu deixei de recomendação, Contra a Correnteza, Daniel versículo por versículo. Tem também o pacote de slides da EBD, você pode clicar, também tá na descrição. E também tem para você aí, caso você queira também, tem o Perdão Entre Casais. É um e-book, não é um livro, tá? Mas vai fazer muita diferença e vai ajudar bastante.
Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 2, 14 de julho de 2024. Como viveremos na Babilônia? Como se vive na Babilônia? É uma lição importantíssima. Quero lembrar você que se você quiser me convidar, ou convidar minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, para estar louvando ao Senhor, tá? Ela louva nesse caso, mas eu quero lembrar você, pregações, escola bíblica dominical, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, seminários, simpósios, congressos, conferências, aulas de teologia, treinamentos, enfim, aquilo que tiver a ver com o ensino da palavra de Deus ou a pregação da palavra, que estamos, ela também louva. Fique à vontade, caso queira, de entrar em contato. Lembrando a você que se você também sentir no seu coração de semear no meu ministério de ensino, está aí o QR Code, basta você apontar o seu celular para a câmera do seu celular para a sua TV aí para ler o QR Code, ou se você tiver diretamente no celular, pode usar a chave Pix. Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Leis, tá bom? Então, se Deus tocar no seu coração, quiser ser generoso ou generosa, fique à vontade, que Deus possa abençoar quem já tem contribuído com essa obra. Deus abençoe sua vida, multiplique, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero fazer uma oração, agradecer, deixando vídeos de recomendação na próxima tela e nos veremos na próxima aula. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por mais essa aula, por essa primeira lição. Quero te agradecer, ó Deus, por todos que assistem aqui o programa, por todos aqueles que assistem, Senhor, nos 4 cantos desse Brasil, região norte, região nordeste, região sudeste onde eu estou, região centro-oeste e região sul. Que o Senhor possa continuar abençoando. Usa os professores, Senhor, grandemente, Senhor, nessa aula. Que os alunos sejam, Senhor, edificados. Que os professores sejam edificados. Que nós sejamos edificados. Que o Senhor nos ajude, Senhor, diante de tanta hostilidade, mas que não venhamos abrir mão da nossa fé. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento, receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima aula, na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.